Olá, pessoal. Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a relação de ordem nos números reais que nós construímos, né? E determinar, né, demonstrar as propriedades básicas da relação de ordem que são fundamentais para a gente conseguir resolver inequações. Também vou falar um pouquinho dos subconjuntos dos números reais, que são os intervalos. São subconjuntos bastante importantes que são usados no cálculo, né? E também estabelecer o conceito de continuidade dos números reais e continuidade das funções que a gente trabalha no cálculo, tá certo? Para isso, eu vou iniciar a apresentação do conteúdo que nós vamos ver na aula de hoje. Vamos lá. Primeiro, vou falar um pouco sobre a desigualdade, ou seja, a relação de ordem nos números reais. Então, a desigualdade x menor do que y para os números reais, né? Ela estabelece a relação de ordem, ou seja, quem está na frente ou quem está atrás, quem é maior ou quem é menor. E pode ser validada, ela pode ser verificada, validada de três maneiras diferentes. A primeira maneira é a geométrica, ou seja, eu tenho que os números reais foram construídos como abscissas de pontos no eixo real. Então, se o x e y são abscissas de pontos x e y, então eu vou dizer que o x é menor do que y quando o ponto x está à esquerda no eixo real do ponto y. Essa é uma maneira geométrica de determinar quando é que um número real é menor do que outro. A outra maneira é numérica, ou seja, olhando para as expressões decimais dos números x e y. Se o x tem uma expressão decimal, que é a 0,1, a 2, a 3, assim por diante, e o y tem uma expressão decimal, b0, b1, b2, b3, assim por diante, eu vou dizer que o x é menor do que y quando acontecer uma das duas situações. Por exemplo, a primeira é quando a parte inteira do x é menor do que a parte inteira do y. Isso já garante que o x é menor do que o y. Ou, quando essas partes inteiras forem iguais, então eu vejo os dígitos, né, até encontrar um determinado dígito onde não vai ser igual. Então, vamos supor que a zero, a parte inteira do x é igual à parte inteira do y, a primeira casa decimal do x também é igual à primeira casa decimal do y, e essa igualdade vai ocorrer até uma determinada casa decimal, a k-1. Né? Então, se isso acontecer, para eu dizer que o x é menor do que o y, a próxima casa decimal a k do x tem que ser menor do que a próxima casa decimal a k do y. Ou seja, eu vou olhar para o número aqui. Quando acontecer desigualdade, o dígito do x tem que ser menor do que o dígito do y, aonde ocorre desigualdade. É assim que a gente estabelece a desigualdade numericamente. Ou uma terceira maneira de verificar essa igualdade é através da álgebra, através da operação, né, das operações definidas para os números reais, no caso, a operação de subtração. Nós vamos dizer que o número x é menor do que o y, quando a diferença y menos x é um número real positivo. Essa é a maneira algébrica. E é essa maneira algébrica que eu vou utilizar para estabelecer as propriedades básicas das desigualdades. Tá certo? Então, nós vamos dizer que x é menor do que o y quando o número y menos x for um número positivo. Nessa definição algébrica, a desigualdade entre números reais se reduz aos números reais positivos. E as suas propriedades básicas, né, dessas desigualdades, elas vão decorrer de duas propriedades simples e óbvias para números reais positivos. Quais são essas propriedades? A primeira é que, dado qualquer número real x, há três possibilidades para ele que se excluem mutuamente. Lembra, o número real x é um ponto da reta. Então, o que pode acontecer com esse ponto? Ou ele está no semi-eixo positivo, do lado esquerdo da origem, nesse caso x é positivo, ou o número real é a origem, nesse caso x é zero,
ou o número real está à esquerda. No primeiro eu falei errado, né? Quando o x é positivo, o número real, o ponto, está à direita da origem. Nesse caso, o x é positivo. E quando o número real, o ponto, está à esquerda da origem, ele é negativo. Então, no começo eu falei errado. Mas só há uma dessas três possibilidades para o número real que se excluem mutuamente. Não pode acontecer duas simultaneamente. Uma propriedade básica. A segunda é que a soma e o produto de números reais positivos sempre resultam em números positivos. Tá certo? São duas propriedades que nós vamos usar. A partir dessas duas propriedades, nós vamos estabelecer as propriedades básicas da desigualdade x menor do que y. Essas propriedades são 4, e elas recebem os seguintes nomes. A primeira é a tricotomia. O que fala a tricotomia? A tricotomia diz que para quaisquer dois números reais, há três possibilidades que se excluem mutuamente. Ou x é menor do que y, ou x é igual a y, ou y é menor do que x. Isso é uma consequência imediata da propriedade P1, né? Daquela que a gente viu, de um ponto na reta ou ser o zero, ou estar à direita do zero, ou estar à esquerda do zero. Depois nós temos uma propriedade de transitividade. Essa propriedade fala o seguinte: se o x é menor do que o y e o y é menor do que o z, então o x é menor do que o z. Nós vamos demonstrar isso a partir das propriedades básicas, P1 e P2. A terceira é a monotonicidade da adição. O que fala a monotonicidade da adição? Fala o seguinte: dizer que x é menor do que y é equivalente a dizer que x mais qualquer número real é menor do que y mais esse qualquer número real. Então, x menor do que y é equivalente a x mais z menor do que y mais z para qualquer z. E a quarta é a monotonicidade da multiplicação. Nesse caso, eu tenho que subdividir em dois casos, quando z é positivo e quando z é negativo. E a monotonicidade fala o seguinte: se z é positivo, então x é menor do que y, é equivalente a dizer que x vezes z é menor do que y vezes z. E quando z é negativo, a gente tem que trocar o sinal. Ou seja, x é menor do que y, no caso do z negativo, é equivalente a dizer que y vezes z é menor do que x vezes z. Vamos demonstrar essas propriedades a partir das propriedades básicas. Bom, a tricotomia é uma consequência imediata de P1. Nós vamos aplicar P1 ao número real y menos x. Por quê? Porque para o número real y menos x, existem três possibilidades que se excluem mutuamente. Ou ele é maior do que zero, ou ele é igual a zero, ou o inverso dele é positivo. E o inverso do y menos x é x menos y. E aí, então, aplicando a definição algébrica da desigualdade, y menor do que x maior do que zero, sei somente ser x menor do que y. Y menos x igual a zero, sei somente ser x igual a y. E x menos y maior do que zero, sei somente ser o y, esse número, menor do que o x. Portanto, está demonstrada a tricotomia a partir de P1. E é exatamente essa tricotomia que dá sentido à definição das demais desigualdades, né? Tá certo? Ou seja, o que significa dizer que x é maior do que y? Dizer que x é maior do que y significa dizer que ocorre a terceira possibilidade. O que quer dizer que x é menor ou igual a y? Dizer que x é menor ou igual a y significa dizer que ocorre ou a primeira ou a segunda possibilidade. Dizer que o x é maior ou igual que y significa dizer que ocorre a segunda ou a terceira possibilidade. E dizer que o x é diferente de y significa dizer que ocorre a primeira ou a terceira possibilidade. Beleza? Vamos para a transitividade agora.
Bom, a transitividade é uma consequência imediata do P2, né? De que a soma e o produto de números positivos continua dando números positivos. Vamos ver por quê. Eu vou começar, então, com x menor do que y e y menor do que z. O que eu tenho que mostrar é que o x é menor do que z. Isso, eu tenho que mostrar que isso implica nisso, para conseguir demonstrar a transitividade. Então, para isso, eu começo com as equivalências, né, algébricas, do que significa dizer que x é menor do que y. É equivalente a y menos x maior do que zero. Da mesma forma, y é menor do que z é equivalente a z menos y maior do que zero. Pelo fato da soma de números positivos ser positivo, a soma, então, do z menos y mais y menos x vai ser um número positivo. Aqui eu estou usando o P2. Certo? E fazer essa soma, eu cancelo o mais y com menos y, fica z menos x maior do que zero. E isso, então, pela definição algébrica da desigualdade, significa x menor do que z. Então, a transitividade realmente é uma consequência imediata de P2. A monotonicidade da adição segue também da própria definição algébrica para a desigualdade. Por quê? Vamos lá. Vamos demonstrar isso. O que significa dizer que x é menor do que y? É que y menos x é maior do que zero, definição algébrica. Isso é equivalente, se eu somar e subtrair z, a dizer que y menos z mais z menos x é maior do que zero. Isso fica equivalente, agrupando o y com o z, dizer que y mais z menos x mais z, colocando em evidência, porque o que sobra é menos x e menos z, é maior do que zero. E isso é equivalente, pela definição da desigualdade algébrica, que esse número x mais z é menor que esse número y mais z. Então, nós garantimos aqui a monotonicidade da adição. Vamos demonstrar agora a monotonicidade da multiplicação no caso do z ser positivo. Isso vai seguir do P2, do produto de números positivos ser positivo, e do fato do inverso 1 sobre z também ser positivo. Esse inverso, daqui a pouquinho eu demonstro por que ele é positivo. Mas nós vamos usar por enquanto aqui. Vamos ver por que vale isso. Bom, a gente sabe que a monotonicidade, né, é um 6 somente C. Então, eu vou demonstrar primeiro a ida, ou seja, vou supor que x é menor do que y e mostrar que isso implica que o x vezes z é menor do que o y vezes z. Como que eu faço isso? Bom, x é menor do que y é equivalente, pela definição algébrica, a y menos x ser positivo. Como o y menos x é positivo e o z é positivo, por P2, o y menos x vezes z fica positivo. Distribuindo z na diferença, então fica yz menos xz positivo, que pela definição algébrica significa que o número xz é menor do que o yz. Então eu garanti a ida da monotonicidade da multiplicação. Para garantir a volta, eu tenho que usar que 1 sobre z é positivo. Vamos ver como é que eu uso isso. Então, para garantir a volta, eu vou começar com x vezes z menor do que y vezes z. Eu tenho que mostrar que isso implica que o x é menor do que y. De alguma forma, eu tenho que cancelar o z, cortar o z. Bom, pela definição algébrica, xz menor que yz é equivalente a dizer que o yz menos xz é maior do que zero. Colocando z em evidência, isso é equivalente a dizer que o y menos x que multiplica z é maior do que zero. Aqui eu vou usar o P2 agora para o número 1 sobre z, que é positivo. Como eu tenho esse número positivo, quando eu multiplico por 1 sobre z, continua positivo. E aí eu corto z.
que dá o x menor do que y. Tá certo? Então, aqui eu garanti o C e somente C da monotonicidade da multiplicação. Para o caso Z positivo. No caso Z negativo, segue aplicando a própria monotonicidade já demonstrada para o simétrico menos Z, que vai ser positivo. Vamos ver por que dá certo. Bom, se o x é menor do que y, pela monotonicidade já demonstrada, isso é equivalente a x que multiplica menos z é positivo, menor do que y que multiplica menos z. A definição aqui com números negativos é menos xy menor que menos yz. Pela definição algébrica, isso significa que esse número, menos yz, menos esse número, menos xz, é maior do que zero. E menos yz menos xz é xz menos yz. Significa que xz menos yz é maior do que zero. E pela definição algébrica da desigualdade, isso significa que esse número yz fica menor do que esse número xz. Então, nós mostramos que vale a monotonicidade no caso do z ser negativo. Tá certo? Bom, essas monotonicidades, né, elas têm também versões que podem ser escritas diferentes aí. No caso da adição, pode ser escrita da seguinte maneira: se x é menor do que y e x' é menor do que y', então x mais x' é menor do que y mais y'. Isso decorre da versão original da monotonicidade e transitividade, né? Vamos ver por quê. Se eu tenho x menor do que y, usando a versão original, x mais x' é menor do que y mais y'. Desculpa, x mais x' é menor do que y mais x'. Eu estou somando x' em ambos os lados dessa desigualdade. Da mesma forma, se eu tenho x' menor do que y', eu posso somar y em ambos os lados e obter que y mais x' é menor que y mais y'. E agora, olhando para essas desigualdades, né, para essas duas desigualdades aqui, e aplicando a transitividade, já que eu tenho y mais x' desse lado direito, na primeira desigualdade, e y mais x' do lado esquerdo da segunda desigualdade, aplicando a transitividade 2, o x mais x' fica menor que y mais y'. E a gente demonstra, então, essa versão de monotonicidade. Já para a multiplicação, a gente tem uma segunda versão que é descrita da seguinte maneira. Se o x é menor do que y e x' é menor do que y', e se x' e y são positivos, então x fica menor do que y'. Vamos ver por que decorre da transitividade e da versão original de monotonicidade. Então, eu vou supor que o x é menor do que o y e que x' é menor do que y'. Aplicando a versão original, já que o x' é positivo, x' é menor do que y'. E aplicando a versão original na segunda desigualdade, já que o y é positivo, yx' é menor do que y'. E aí basta aplicar a transitividade, já que eu tenho aqui o lado direito da primeira desigualdade igual ao lado esquerdo da segunda. Portanto, x' é menor do que y'. Beleza? Temos aqui outras propriedades que derivam, né, da propriedade P1 e P2 e das propriedades básicas já demonstradas, que são as seguintes. São propriedades bastante importantes que a gente utiliza com frequência, né? E às vezes a gente utiliza sem saber por quê, sem ter visto alguma vez na vida uma demonstração para isso. A primeira propriedade fala que se um número x é diferente de zero, qualquer número real que não é zero, o quadrado é positivo. X ao quadrado é positivo. Por quê? Bom, isso segue diretamente do seguinte fato. O número x ao quadrado, né, ele pode se expressar, se o x for positivo, se expressa como x vezes x.
E se o x for negativo, se expressa como sendo menos x vezes menos x, porque ele tem que ser o produto de dois números positivos. Então, em qualquer uma das duas expressões, o x² sempre é um produto de dois números positivos. Por isso que ele vai ser positivo, porque produto de números positivos é positivo. Uma outra propriedade, né, fala que se o zero é menor do que x, que é menor do que y, então, na hora que eu inverto esses números, inversão multiplicativa, eu inverto a desigualdade. O zero fica menor do que 1 sobre y, fica menor do que 1 sobre x. Então, para isso, aqui eu vou iniciar demonstrando, né, que realmente, se o x é positivo, 1 sobre x também é positivo. Por quê? Porque 1 sobre x, ele é o produto do x pelo quadrado do 1 sobre x. O quadrado de qualquer número é positivo, o x é positivo, o produto de positivos é positivo. Tá certo? Então, como 1 sobre x é positivo, né, o mesmo vai ocorrer com 1 sobre y e com 1 sobre xy, o mesmo argumento. Então, segue do 5 e de P2, né, que o inverso de qualquer número positivo é positivo. Então, logo, se eu tenho x menor do que y, quando eu multiplico por 1 sobre xy, o x, né, ambos os lados aqui eu estou usando, então, a monotonicidade da multiplicação, já que 1 sobre xy é positivo, então fica menor ou igual que isso, aqui eu estou usando 5, tá certo? E aí eu posso cortar o x, fica 1 sobre y menor que 1 sobre x. Então, eu mostro essa propriedade 6. Para a gente ver exemplos de utilização, né, dessas propriedades, é a partir delas que nós resolvemos inequações. Por exemplo, como é que eu resolvo a inequação 2x² mais x sobre x² mais 1 menor do que 2? Para resolver essa inequação, eu tenho que, de alguma forma, dizer alguma coisa sobre o número x. Eu tenho que isolar o x em algum dos lados da desigualdade. Então, eu tenho que, a partir da desigualdade e das propriedades que eu acabei de demonstrar, isolar o x em algum dos lados da desigualdade. Então, eu vou começar com a desigualdade original. Aqui eu vou usar o fato do x² ou vai ser zero ou vai ser um número positivo. Logo, o x² mais 1 é sempre um número positivo. Portanto, eu posso aplicar a propriedade 4 da monotonicidade da multiplicação. Multiplicar ambos os lados das desigualdades pelo número positivo x² mais 1. Tá certo? Isso é válido. Aqui eu simplesmente cancelo o x² mais 1 que está no numerador e no denominador, fica 2x² mais x, e aqui eu distribuo. Fica 2x² mais 2. Distribuo 2 com a soma x² mais 1. Agora, aqui eu vou usar a monotonicidade da adição para poder cancelar o 2x². Como que eu cancelo? Eu somo ambos os lados pelo menos 2x². A monotonicidade da adição significa que quando eu tenho uma desigualdade, isso é equivalente a somar qualquer número real em ambos os lados. Então, somo menos 2x². Então, eu consigo cancelar o 2x² em ambos os lados e ficar com x menor do que 2. Então, foi a monotonicidade da soma e da multiplicação que me permitiu resolver essa inequação. Me permitiu isolar o x. Tá certo, pessoal? Bom, um erro muito comum que às vezes os alunos cometem, até professores, é usar indiscriminadamente a monotonicidade da multiplicação, né? Por exemplo, vamos supor que eu tivesse essa inequação para resolver. 5x mais 3 sobre 2x mais 1. Muitas vezes a gente resolve isso aplicando indiscriminadamente a propriedade. Falando assim, ó, o 2x mais 1 passa multiplicando.
Então, fica 5x mais 3, que multiplica 4x mais 2. O 2x mais 1 passou multiplicando. E aí, então, aí eu passo 4x para cá, passo 3 para lá, fica x maior que menos 1. Tá certo? Essa é uma maneira que eu usei as propriedades, mas sem tomar cuidado. Por que que isso está errado? Vamos lá. Observe que com isso a gente concluiu, né, se isso estiver certo, a gente concluiu que essa inequação é equivalente a essa inequação. Então, a solução disso é o conjunto de todos os x tais que a inequação é verdadeira. Estou chamando isso de conjunto A. E a solução disso é o conjunto de todos os números reais x tais que a inequação é verdadeira. Estou chamando de conjunto B. E dizer que essas inequações são equivalentes significa dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B. Tem as mesmas soluções. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque, por exemplo, o x igual a menos 2 não está no conjunto B. Porque o menos 2 não é maior do que menos 1. Porém, o x igual a menos 2 está no conjunto A. Por quê? Porque quando eu substituo x por menos 2, fica menos 10 mais 3 dá menos 7. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Menos 7 por menos 3 é 7 terços. E 7 terços é maior do que 2. 7 terços é maior do que 6 terços, que é 2. Então, o menos 2 está em A, mas não está em B. Logo, não pode ser equivalentes essas duas inequações. E o erro está no fato de eu ter usado a monotonicidade da multiplicação indiscriminadamente. Porque eu tenho que, para usar a monotonicidade, para passar multiplicando, eu tenho que verificar se o número é positivo, tudo bem, eu passo multiplicando e mantenho o sinal. Se o número é negativo, aí eu passo multiplicando e inverto o sinal. Então, é necessário dividir em dois casos para eu conseguir resolver essa equação usando a monotonicidade da multiplicação. Tudo bem, pessoal? Bom, eu vou, então, agora falar um pouco sobre os intervalos. Os intervalos, na verdade, são conjuntos bastante importantes da reta, né? E eles são definidos a partir da noção de desigualdade, né? Da relação de ordem que existe nos números reais a partir da desigualdade. Primeiro, a gente vai observar que o próprio conjunto dos números reais pode ser expresso por um intervalo ilimitado de números, onde a gente representa esse intervalo como sendo parênteses, menos infinito, mais infinito, fecha parênteses. Ou colchete invertido, menos infinito, mais infinito, colchete invertido. Aqui é importante a gente ter sempre em mente que esses símbolos de menos infinito e mais infinito não representam números reais, não. Eles são simplesmente símbolos que representam o limite dos números reais, o limite negativo, no caso à esquerda, e o limite positivo, no caso à direita. Então, uma coisa muito comum que às vezes a gente traz do ensino médio, né, é que mais infinito é um número muito grande. Isso está errado. Mais infinito não é um número. Então, não pode ser um número muito grande. O mais infinito é um símbolo que representa o limite dos números grandes reais. Da mesma forma, o menos infinito representa o limite dos números negativos reais. Tá certo? Se eu fixar dois números reais A e B, onde o A é menor do que o B, eu tenho 8 maneiras diferentes de relacionar o A e B em números reais x. E elas estão aqui, ó. Tá certo? Aqui é A menor ou igual a x menor ou igual que B, A menor que x menor que B, A menor ou igual que x menor que B, A menor que x menor ou igual que B. Essas daqui são relações envolvendo A, B e x, que determinam intervalos da reta. Ou então, só envolvendo x e B e x e A, através dessas duas relações,
que também determinam intervalos da reta. Então, nós temos 8 tipos de intervalos. Vocês já conhecem esses conjuntos, eles são bastante familiares no ensino médio, né? Bom, os intervalos são conjuntos importantes de R. Eles são usados, por exemplo, para definir o conceito de vizinhança de um número real. E esse conceito de vizinhança é fundamental no cálculo diferencial. Então, mais precisamente, uma epsilon vizinhança, esse símbolo aqui é um símbolo grego que a gente chama, né? A gente chama de epsilon. Então, mais precisamente, uma epsilon vizinhança de número real x0 é o intervalo x0 menos epsilon, x0 mais epsilon. De todos os números reais que estão próximos de x0 a uma distância menor do que epsilon. Então, nesse intervalo aqui, esse intervalo contém todos os números que estão próximos de x0, mas a uma distância menor do que epsilon. E isso é o que a gente chama de epsilon vizinhança. Um fato importante que eu vou demonstrar aqui é que qualquer epsilon vizinhança de um ponto x0 sempre contém infinitos números racionais e infinitos números irracionais. Por mais pequenininha que seja essa vizinhança, eu sempre vou ter infinitos números racionais e infinitos números irracionais. E a demonstração ela vai ser feita a partir da representação decimal desses extremos, do x0 menos epsilon, que eu vou assumir que tem uma representação decimal dado por A0, A1, A1, A2, A3, assim por diante, e do x0 mais epsilon, que vai ter uma representação decimal dado por B0, B1, B2, Bn e assim por diante. Se eu considerar, então, essas expressões decimais para os extremos do intervalo, como esse número é menor do que esse, ou a parte inteira dele é menor, ou então, em algum momento, vai ter um dígito menor. Tá certo? É isso que eu estou escrevendo aqui. Então, vamos supor que esse momento fosse um momento K. Então, o A0 é igual ao B0, o A1 é igual ao B1, o A2 é igual ao B2, mas o AK fica menor do que o BK. Então, estou nessa situação. Isso pode acontecer com a parte inteira, com K sendo zero, ou então todos os anteriores são iguais e no K fica menor. Tá certo? Aí, o que acontece? Como eu não estou considerando, a gente viu na representação decimal, que a gente não considera representações decimais em que o dígito 9 se repete indefinidamente. Isso significa que o dígito 9 não se repete indefinidamente aqui nessa representação decimal. Tá certo? Então, como não acontece a repetição do 9 indefinidamente, vai existir um certo dígito AL depois do K, que é menor do que 9, porque não se repete o 9 indefinidamente. Beleza? Então, qualquer número x que tem uma representação decimal que é a seguinte, ela vem igualzinho a esse limite inferior do intervalo até o L menos 1. Aí no L, eu não vou pegar o AL não, eu vou pegar o 9 que é maior do que o AL. E depois continuar com qualquer coisa aí, com P1, P2, P3, com qualquer coisa. Então, qualquer número real x expresso dessa maneira está dentro da epsilon vizinhança. Por que está dentro? Bom, esse número x vai ser menor do que o x0 menos epsilon. Por quê? Porque coincidiu todos os dígitos e depois esse ficou 9 e o AL é menor do que 9. Então, está depois do x0 menos epsilon. Por sua vez, ele vem antes do x0 mais epsilon. Por que ele vem antes do x0 mais epsilon? Porque coincidiu até o AK, mas então ficou menor do que o BK aqui. Então, ele fica menor do que o extremo superior do intervalo. Porque coincidiu até o AK, portanto, vai ficar menor do que o B0, B1, B2, Bn. Porque quem que é o B0, B1, B2, Bn?
coincide com os As até o K-1, e no K fica maior, né? O BK fica maior. Portanto, esse número é menor do que x0 mais epsilon. Então, essa é uma construção, via expressões decimais, de um número que está lá dentro daquela epsilon vizinhança. Qualquer número que se expressa decimalmente dessa maneira, está dentro da epsilon vizinhança. Então, eu tenho muita liberdade para colocar esses números, né, para pegar esses números. Se eu pegar, por exemplo, P1, P2, P3, como sendo qualquer expressão decimal periódica, né, uma representação periódica, o número vai ser racional. Então, tem infinitos números racionais lá dentro. Agora, se eu pegar P1, P2, P3 como uma coisa não periódica, qualquer coisa não periódica, o número vai ser irracional. Então, tem infinitos números irracionais lá dentro. Então, essa é uma afirmação, né, bastante interessante, porque fala que a epsilon vizinhança, ou um intervalo aberto, né, contendo x0, né, esse intervalo contém infinitos números racionais e infinitos números irracionais. Mais ainda, né, uma coisa que é bastante surpreendente é que essas epsilons vizinhanças funcionam, né, são como o DNA dos números reais. A gente consegue mostrar matematicamente que existe uma correspondência biunívoca entre pontos da reta e qualquer epsilon vizinhança de um ponto x0. Ou seja, é possível mostrar que existe uma cópia de R na epsilon vizinhança. Então, nesse sentido, é que as vizinhanças de pontos, né, por mais pequenas que elas sejam, elas contêm cópias de R. Então, é como se fosse um DNA mesmo dos números reais. A demonstração desse fato, ela é um pouco complexa. Na verdade, envolve projeções estereográficas em circunferências. A gente precisa, na verdade, de ter uma curvatura para poder fazer uma projeção. Não vou fazer essa demonstração aqui, tá certo? Mas é uma coisa interessante, né? Esse fato da gente ter cópias dos números reais dentro de qualquer vizinhança de números, por mais pequena que seja essa vizinhança. E é esse conceito de vizinhança, né, que permite, por exemplo, definir matematicamente a continuidade de uma função em um ponto, uma função real. Por exemplo, se eu tenho uma função real a valores reais, eu digo que ela é contínua num ponto x0 quando fixada qualquer epsilon vizinhança do ponto, do f de x0 da imagem, existe uma delta, esse delta, que esse símbolo é o delta grego, existe uma delta vizinhança de x0, tal que a imagem da delta vizinhança do x0 fica contida na epsilon vizinhança de f de x0 quando eu aplico f. Tá certo? Isso justifica, por exemplo, igualdades que vocês vão ver em cálculo, aonde o limite de x tendendo a x0 da f de x é a f do limite quando x tende a x0 de x, que é o f de x0. É a definição de continuidade. Então, para a gente entender um pouco o que é essa definição de continuidade, eu costumo associar isso a, por exemplo, se eu tivesse uma empresa que me fabrica um determinado componente. Então, eu tenho uma máquina que é a F é a máquina. Aí, eu vou dizer que eu tenho continuidade nessa produção desse componente, quando o meu cliente externo chega para mim e fala assim, olha, eu preciso de um componente com uma precisão epsilon. Aí eu falo para ele assim, olha, qualquer precisão que você quiser, eu tenho um ajuste delta na minha máquina que eu fabrico o seu componente com a precisão epsilon. Então, o epsilon é algo que alguém pede para mim, e aí eu tenho um ajuste na máquina, delta, de tal forma que todo componente produzido por esse ajuste delta vai ter a precisão epsilon que o cliente quer. Quando isso acontece, quando eu consigo essa máquina e fico tranquilo a ponto de conseguir, para qualquer precisão que o cliente quiser, eu ter um ajuste delta
na minha máquina, aí eu falo, então, que a minha máquina é contínua, ela tem uma precisão contínua. Né? Independe da precisão epsilon requerida, eu consigo um ajuste delta de tal forma a garantir que toda coisa produzida dentro dessa precisão delta vai estar na imagem dentro da precisão epsilon requerida. Esse é o conceito de continuidade. Terminando, só para a gente terminar essa parte, eu vou falar um pouco do valor absoluto. O valor absoluto de um número real x, também chamado de módulo, corresponde ao tamanho do número. Todo número real x é a abscissa de um ponto do eixo real x. E o tamanho do número x é a medida do segmento que vai da origem até o ponto x, medida positiva, em que O é a origem do eixo real. Matematicamente, a gente tem duas definições para o módulo. A primeira é mais conhecida. O módulo de x, que é representado por essas duas barras com o símbolo dentro, vai ser o próprio x se o número for positivo, ou vai ser o simétrico menos x se o x for negativo. Em ambos os casos, eu tenho números positivos aqui, portanto, esse módulo é sempre um tamanho positivo. Ou a segunda definição, que não é muito conhecida, mas que ela é bastante útil em demonstrações, é falar que o módulo de x é o maior dentre os números x ou seu simétrico. Dado o número x, se ele for negativo, o simétrico é positivo, então o módulo vai ser o simétrico. Se ele for positivo, é ele mesmo. Então, é realmente sempre o maior valor entre dois números, o x e o menos x. Geometricamente, quando eu parto para o eixo real, o módulo da diferença entre dois números x e y, né, x menos y em módulo, corresponde ao tamanho do segmento que tem extremidade nesses pontos x e y. Por exemplo, dizer que módulo de x menos 2 é igual a 3, significa dizer que o número x está a uma distância 3 do número 2. Então, o x pode ser 5 ou menos 1. Tanto o 5 quanto o menos 1 está a uma distância 3 do número 2. Por isso que módulo de x menos 2 igual a 3 tem duas soluções, x igual a 5 ou x igual a menos 1. Já dizer que x menos 3 é menor do que 2, significa que o número x está a uma distância menor do que 2 do número 3. Tá certo? Podendo ser qualquer número entre menos 1 e 5. Beleza? E observe também que dizer que x menos x0 em módulo é menor do que epsilon, significa dizer que o número x está a uma distância menor do que epsilon do número x0, que é o próprio conceito da epsilon vizinhança. Né? Então, a gente também define epsilon vizinhanças de um ponto x0 através de uma expressão com módulo. Módulo de x menos x0 menor do que epsilon. Isso significa que o x são todos os pontos que estão a uma distância de x0 menor do que epsilon. Sob o ponto de vista dos módulos, a gente tem duas manipulações algébricas aí, né, que precisam ser demonstradas, que são muito úteis. A primeira é a desigualdade triangular, que fala que o módulo de x mais y é sempre menor ou igual que o módulo de x mais o módulo de y, ou seja, o módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos. E a segunda, que o módulo do produto é o produto dos módulos. Bom, a primeira desigualdade, ela decorre de quatro fatos, né, importantes. Primeiro, o x é menor do que o módulo de x, o menos x também. O y é menor que o módulo de y, o menos y também. Logo, dessas quatro desigualdades, se eu pegar as duas primeiras e somar, eu vou ter pela monotonicidade aí, né, monotonicidade da soma, aquela versão a versão mais estendida, né, a segunda versão, que x mais y é menor ou igual que módulo de x mais módulo de y. Da mesma forma, menos x mais menos y, que é menos x mais y, menor ou igual que módulo de x mais módulo de y. Assim,
o módulo de x mais y, usando essas duas desigualdades, fica maior ou igual que o maior desses números, que pela definição de módulo é o próprio módulo de x mais y. Já a propriedade 2, né, que o produto dos módulos é o módulo do produto, ela decorre se eu elevar ao quadrado ambos os lados, porque eu trabalho com números positivos, então o quadrado do módulo é o próprio produto ao quadrado, e aí então fica o quadrado do produto, dos produtos, tá certo? Os produtos, aí então volta para a definição do módulo e depois extrai a raiz quadrada. Bom, pessoal, eu vou então terminar essa minha apresentação por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e vai ficar faltando apenas mais uma apresentação onde nós vamos demonstrar um importante teorema dos números reais, que diz que toda sequência de números reais monótona e limitada, ela é convergente para os números reais. Em outras palavras, o conjunto dos números reais realmente não tem buracos. Tá bom? E isso é fundamental para o conceito de continuidade de funções contínuas, de extensão das funções que a gente aprendeu das funções elementares no ensino médio para os números reais. Vou interromper aqui a gravação. Até a próxima, então.